Vamos para o baile do líder. Já tivemos essa DR aqui sobre a qualidade do campeonato. Vamos para o baile do líder. Fortaleza hoje talvez não seja parâmetro, né? O Vasco, por exemplo, que é consenso aqui, é um time cheio de problemas, pegou o Fortaleza em casa e passou o carro. O Vasco parecia o City contra o Fortaleza. Mas vamos falar das duas coisas, a fragilidade do Fortaleza e a qualidade do Flamengo, que fez contra o Fortaleza aquilo que não conseguiu fazer contra o Tátira no meio da semana. Um time também fraco, ele teve dificuldade ontem, pegou o Fortaleza no Maracanã, já peço que a gente rode os melhores momentos, sem mais delongas, e passou o carro, né? Acelerou e fez 5-0 diante da sua torcida, e assim, com lances bonitos, jogando bem e assumindo a liderança do campeonato. Eu sei que assim, a fragilidade do Fortaleza assusta, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso e aproveitou. Aliás, é o time das goleadas no campeonato, né? 6-0 no Juventude, 4-0 no Corinthians, 5-0 no Fortaleza. Chega a 24 gols, o melhor ataque da competição. Olha o passe do Ortiz. É passe de, como o Júnior disse, né, na transmissão, passe de camisa 10, né? O Léo Ortiz, para mim, é disparado o melhor zagueiro do futebol brasileiro e já há mais de uma temporada. Agora, eu acho que o Flamengo de ontem... Olha o espaço, cara. Olha como o Fortaleza era presa fácil. E aí você pega um Gerson, com a qualidade no passe que tem, com aquele espaço, sem nenhuma pressão, jogadores de velocidade para fazer infiltração, assim, foi um completo baile. Agora, acho que diferente do que foi o jogo contra o Tátira, onde o Felipe Luiz bateu muito na tecla da questão do aproveitamento na frente do gol, mas eu acho que ontem o Flamengo foi além disso. Eu acho que não foi só o aproveitamento nas finalizações, que foi melhor o gol do garoto do Everton, aí a batida também muito bem feita da entrada da área. Eu acho que não foi só o aproveitamento na frente do gol, não. Eu acho que o Flamengo, como conjunto, como a triangulação, troca de passes, movimentação muito intensa dos jogadores de frente, eu acho que o Flamengo foi melhor como um todo. Porque fica parecendo que contra o Tátira o Flamengo fez uma grande partida e só faltou a bola entrar. E não foi isso que faltou contra o Tátira. Faltou muito além do que só a questão da finalização. É porque quase que a bola do Tátira entrou. É isso. Ontem não. Ontem foi o Flamengo completo. E essa fome de fez 1, fez 2, fez 3, não parou. Substituiu, entrou as alterações, o time mantinha a mesma intensidade, a mesma rotação, a mesma movimentação. Cara, o Flamengo fez 5, a gente está vendo os melhores momentos, poderia ter feito 6, 7, assim, tranquilamente. Então, a questão do Flamengo é essa, que o Flamengo aplica uma goleada contra o Juventude. Até o Michael ontem guardou um golaço, o cruzamento do Varela, que é um jogador também que a gente vai olhar... Até o Michael, hein, Pedro Moreno? Porque é um jogador que costuma ser criticado pela torcida. A chapada que ele dá ontem entrou muito bem no jogo. Michael, Bruno Henrique foi bem ontem também. O Varela, o Varela é um jogador também muito criticado pela torcida do Flamengo. Tá jogando bem como lateral, às vezes que entra como volante. Acho que já passou essa fase da crítica ao Varela, né? Não sei não. Hoje o Varela tá jogando mais do que hoje. Não, é isso que eu tô falando. Hoje. Mas é um jogador que você pega toda a passagem do Varela pelo Flamengo. Sim, tô falando é um jogador hoje. Que vira e mexe, a torcida torce o nariz. Na era Felipe Luiz, o Varela se transformou e hoje tá muito bom. Inclusive, quando precisa, joga improvisado do outro lado. Exato. Inclusive, ou de meia. Na lateral esquerda. Inclusive, o GE trouxe a informação no sábado de que nessa semana deve ser renovado o contrato com o Varela. Já contei aqui algumas vezes, mas ninguém assiste sempre o programa, conto de novo. No começo do ano, o Boto e o Felipe Luiz chamaram o Varela para conversar e avisaram o Varela que queriam renovar o contrato com ele. O jogador se surpreendeu, falou, mas vocês gostam de mim? Sou tão criticado. É isso. Não, a gente adora a comissão técnica, né? E a gente vai dar muita força para você. E está acontecendo exatamente isso. Jogando de lateral direito, de esquerda, no meio. Hoje, o Wesley perdeu a posição pro Varela. Eu achei ele um jogador fundamental. O Wesley é um jogador de seleção brasileira hoje. Eu acho que hoje ele é banco do Varela no Flamengo. Acho não. Ele virou banco do Varela. Já avisou que a linha de defesa dele inteira... É banco? Danilo é banco. Danilo é banco, o Wesley é banco. Não, mas o Varela é um jogador fundamental. Eu já achava isso. Eu tenho alguns amigos que são bem críticos ao Varela também. O Flamengo são bastante críticos. Eu falava, gente, mas ele é muito útil. Porque se precisa, ele joga improvisado na outra lateral, ele joga de mim, mas quem faz tudo não faz nada. Pelo contrário, eu acho que ele ajuda muito, porque você pega um elenco que é um bom elenco, e você tem um jogador versátil que pode jogar em 3 funções, eu renovava com ele já de olhos fechados. Só para completar com relação ao Flamengo, acho que o desafio do Felipe Luiz, e é o que ele tem sido cobrado constantemente nas coletivas, é exatamente um Flamengo regular. Porque a gente vê de um Flamengo que mete um 6-0 no Juventude e na sequência faz 2, 3 jogos ruins. Aí vai lá, massacra o Corinthians e aí na sequência faz mais 2, 3 jogos ruins. Aí 5-0 contra o Fortaleza. Qual vai ser? É que agora a sequência do Flamengo também é um Mundial, não é muito parâmetro, mas tanto para o Mundial, mas a sequência pós-Mundial
um Flamengo que seja um pouco mais regular. Porque, cara, se você, com esse time, com a qualidade que tem, com a diferença de elenco que o Flamengo tem para a maioria dos outros clubes do futebol brasileiro, se conseguir alcançar uma regularidade, é muito difícil a gente não imaginar o Flamengo brigando pelo título até o final. Acima do Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras conseguiu igualar, tá próximo. Por isso que eu acho que, assim, tá bem próximo. Com certeza o Palmeiras vai entregar muita competição esse ano. O Palmeiras vai disputar todos os títulos, com certeza absoluta. Mas estou sentindo falta de mais jogo, assim, de mais jogo atraente do Palmeiras, que é assunto para daqui a pouquinho. O Wesley ficou no banco ontem, reserva, por isso que, assim, eu acho que o Varela ganhou a posição. O Wesley vai para a seleção hoje como reserva do Flamengo. E eu queria falar da campanha do Flamengo. O Flamengo é um time de 11 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota, né? Que é a derrota para o Cruzeiro, como visitante. Chama atenção o ataque. O Flamengo está muito descolado dos outros, com 24 gols. Ele é o único time que tem mais de 20 gols no campeonato, né? Que tem mais de 2 gols de média no campeonato, que é o time das goleadas. 6-0 no Juventude, 4-0 no Corinthians, 5-0 no Fortaleza. Então, assim, é um time que está com uma volúpia ofensiva muito alta, muito alta. Não tomou gol em 8 dos 11 jogos, não é só na frente que se destaca, tem um setor defensivo também, está com a melhor defesa, está com o melhor ataque. E quando a bola chega no gol, o Rossi está pegando tudo. Tudo, inclusive pênalti, né, contra o Palmeiras na semana passada. Não ser vazado em 8 dos 11 jogos eu acho que é muito significativo. E tem o artilheiro e craque da competição até aqui, que é o Arrascaeta. Que eu acho que é importante falar do planejamento do Flamengo para esse retorno do Arrascaeta esse ano, né? O Flamengo decide, no fim do ano passado, esticou a corda o quanto deu para vencer a Copa do Brasil, aí decide fazer uma cirurgia no joelho de limpeza para que ele voltasse bem nesse ano. A gente está rodando aqui todos os gols do Arrascaeta no campeonato. E nem em todos os jogos ele jogou bem. Esse é o jogo contra o Vitória, ele não vinha bem. Aí ele fez um golaço. Contra o Grêmio, ele botou o jogo embaixo do braço, marcou 2 gols, 2 belíssimos gols, e foi uma exibição de gala do Arrascaeta. Os gols do Arrascaeta no campeonato não são gols normais. Eles são gols bonitos, cara. E é um jogador que o Felipe Luiz claramente adiantou no desenho do time. É isso que eu ia falar agora. Claramente adiantou. Com exceção desse gol contra o Grêmio, a gente vai ver, a maioria dos gols que o Arrascaeta faz são gols que ele tá ali ou na meia-lua ou já dentro da área. Ele tá jogando assim muito mais perto do gol e próximo ali de associação com jogadores, seja jogue Bruno Henrique, jogue o Pedro ou dos jogadores de lado. Agora, para isso você tem que ter um mecanismo do restante do time que entregue fisicamente para esse cara estar jogando, esse meia tá jogando mais próximo do gol. Como é, por exemplo, o Memphis no Corinthians, o próprio Garro também. Deixa eu ver o meu camisa 10. Como é que você está vendo o desempenho do Arrasca, Ricardo? Ele é um jogador que faz a diferença e ele, inteligentemente, ele joga muito próximo da área, né? Pelo menos essa temporada. Ele teve alguns momentos, eu acho que assim também com o Jorge Jesus, quando era um treinador, também de proximidade de área. O jogador com a característica dele, a gente fala de um meia atacante, né? Que ele arma o time quando ele tem essa condição de entrada da área, mas ele chega na área para finalizar. E acho que esse é uma característica muito importante do Arrascaeta essa temporada. O Felipe Luiz dá essa liberdade para ele, de uma função sem a bola, para ele poder ajudar, porque hoje todos os jogadores têm que ajudar dentro da característica dele. Lógico que ele não vai roubar a bola, não vai roubar o número de bolas que o Gerson, que qualquer volante do Flamengo, né, o Pulgar rouba, mas ele vai te entregar com a bola aquilo que o time precisa, que é o poder de decisão, que é a qualidade técnica, que é colocar o companheiro em condições, que é chegar para finalizar. Tem algumas frases no futebol que mesmo com essa mudança de velocidade de jogo e tal, que nunca vão mudar. Meia que entra na área faz gol. Isso desde a escolinha do futebol é dito e vai ser sempre assim. Um meio-campista que opta por entrar na área, e nem sempre eles gostam, né? Eu fui um meio-campista que quando eu era jovem eu tive vários treinadores que falavam: entra na área para fazer gol. Entra na área para fazer gol. A gente sempre quer ter a bola no pé e sempre ficar na intermediária, porque quer jogar de frente. Quando você tem a iniciativa de entrar na área, você sempre vai ter uma condição e técnica de finalizar. Por que ele faz os gols bonitos, golaço? Porque ele tecnicamente é acima. Quando ele se depara com o goleiro ou com o zagueiro, o raciocínio dele é muito mais rápido do que muitas vezes quem está defendendo. Com um toque na bola, ele não precisa dar porrada. Ele simplesmente tira a bola do goleiro e ele consegue fazer o gol.
você vai ver ele chutando no peito do goleiro, em algum momento pode até ser uma bola de primeira, a bola vai, mas normalmente se ele pegar cara a cara, o goleiro vai sofrer, o zagueiro vai sofrer, como o Vitória, né? O Vitória, o zagueiro estava na frente dele, não foi? O que ele fez? Ele só deu um biquinho, você fala, pô, o gol de bico também é bonito e também vale. Então, o gol que ele fez ontem, por exemplo, pô, o Léo Ortiz deu uma assistência para ele. Mas você viu a batida cruzada? Se é outro jogador que não tem a condição técnica, ou chuta no peito do goleiro, ou quer bater do lado onde o goleiro, vamos dizer assim, pode defender, que é o lado esquerdo. A partir do momento que você bate a bola cruzada, a reação do goleiro é mais difícil para qualquer goleiro. Então, assim, a diferença técnica dele e essa postura de posicionamento faz com que ele hoje seja o artilheiro do campeonato, o jogador de destaque que faz a diferença, né? Se você deixar ele no jogo do Corinthians, por exemplo, os volantes do Corinthians demoraram 30 minutos, 40 para perceber que ele estava jogando sozinho na intermediária. Foi o tempo que precisou para fazer os gols e para fazer a diferença no jogo. Ricardinho falou desse meia que circula a bola, aparece na área para finalizar, né? Saudades. Agora... Só uma coisa importante, desculpa, não, Pedro, não. só para pegar esse raciocínio em relação ao Arrascaeta, eu acho que o Felipe Luiz foi muito feliz, porque a gente fala, na ausência do Pedro, né, a gente fala de algumas... como é que vai resolver, né? Porque quando ele saiu lesionado, era então o melhor 9 do futebol brasileiro. Em nenhum momento a gente falou assim, nossa, o Flamengo está sofrendo a falta do Pedro. Claro que ele fez falta, né? O Felipe Luiz colocou o Bruno Henrique, colocou uma outra forma do time atacar, mas essa tomada de decisão de trazer o Arrascaeta fisicamente bem para jogar mais próxima da área foi uma sacada de gênio. Se a gente fala assim, se é um outro técnico... A gente elogia o Felipe Luiz toda semana, mas se é um outro técnico, caramba, o técnico estrangeiro, nossa, revolucionou a forma do Arrascaeta jogar. Porque ele estruturou muito bem a marcação do meio-campo com os volantes, seja o Everton Araújo, o Pulgar, o Gerson, né, que segue mais uma temporada muito boa. E a movimentação dos jogadores de lado. Então o Arrascaeta ele não tem aquela necessidade de voltar recompondo toda hora, então ele se desgasta muito menos. Quando o Flamengo recupera a bola, que é muito rápido, na intermediária do campo de defesa, ele já está bem posicionado próximo da área para finalização ou para servir um companheiro. Ele tem jogado com muita liberdade. E quando ele não tem liberdade, ele encontra espaço, né? Ele é um jogador que encontra espaço. Fisicamente ele está sobrando, então ele está marcando o gol de semana sim, semana também. E assim, falando ainda sobre essa questão da mudança de posicionamento do Arrascaeta, a gente está vendo aí a análise tática, como que ele se posiciona muito bem entre os dois zagueiros e o passe do Léo Ortiz, que é fantástico. Mas aí a gente vai ter que enaltecer também, mais uma vez, a qualidade que é o elenco do Flamengo. Porque você abrir mão do seu camisa 10 como um meio armador para jogar mais na frente, o Felipe Luiz só consegue fazer isso porque os jogadores que ele tem no meio campo, na verdade, são armadores. Você pensa o Gerson jogando, olhando o jogo de frente, é um armador. De La Cruz, quando está à disposição, é um armador. O Léo Ortiz é um armador. O Pulgar tem uma qualidade do passe absurda. Então, assim, ele pode colocar o camisa 10 dele mais perto do gol, porque ele tem vários outros, entre aspas, camisas 10, que se pega essa bola no meio campo tem capacidade de conseguir armar o jogo. Se você for olhar elenco e equipes espalhadas pelo futebol brasileiro, não é todo mundo que tem esse privilégio de poder pegar, vou pegar o meu meia, camisa 10 aqui, vou botar ele jogando mais perto do gol ali, porque eu tenho outros jogadores por trás para poder armar o jogo para mim. Não é todo mundo que tem consegue. Dificuldade. Ele tenta fazer isso com o Richard Rios, mas ele não consegue, porque o Martínez não consegue acelerar, não consegue. Ontem a gente estava debatendo no fechamento sobre o Pedro. Será que o Pedro, no momento, está disputando posição com o Bruno Henrique? Porque o Pedro ficou no banco ontem. Fiquei com essa pulga atrás da orelha e a gente levantou aqui no Seleção os últimos 5 jogos do Flamengo para ver como foi. E é difícil estabelecer se o Pedro perdeu a posição, se o Bruno Henrique é o titular. Os últimos 5 jogos contra o Botafogo, os dois jogaram juntos, né? Aí o Pedro saiu aos 16 do segundo junto com o Bruno Henrique, naquele empate de 0-0 em que o Botafogo, na nossa opinião aqui do Seleção época, jogou melhor. Aí veio a partida contra o Botafogo da Paraíba, Copa do Brasil. O Pedro jogou os 90 minutos. O Bruno Henrique não jogou essa partida. Contra o Palmeiras, jogo grande, né? O Pedro, banco. Jogo grande, valendo as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique foi o titular, saiu aos 40 do segundo tempo, já com a vitória construída. E o Pedro entrou aos 40 do segundo tempo. Então o Pedro não participou daquele jogo tão pesado. Contra o Tátira, o Pedro foi titular, saiu aos 24 e o Bruno Henrique entrou no intervalo.
E contra o Fortaleza, o Bruno Henrique foi titular, saiu aos 14 do segundo tempo, quando entrou o Pedro. Será que tem algum padrão aqui? Por exemplo, contra o Palmeiras, um jogo de muita marcação, de muito mais pegada, o Pedro foi banco. Mas ontem com o Fortaleza também muito frágil... O Palmeiras era sintético também, tem esse Pode asterisco. ser uma boa lembrança. E ontem contra o Fortaleza, o Pedro foi banco, jogou o Bruno Henrique. O Felipe Luiz tem dito que o Pedro não está no seu melhor. Então ele está dosando o Pedro, está manejando o Pedro. Me parece que ninguém está debatendo a qualidade do Pedro. Óbvio que o Pedro é um jogadoraço. Mas me parece que nesse momento está uma questão aberta mesmo. E que varia muito de acordo com o piso, característica do adversário, ideia que ele vai ter. Arrascaeta, titular do Flamengo, não se discute. Mas eu acho que no momento Pedro e Bruno Henrique estão ali brigando. Eu acho que esbarra no momento. Eu acho que esbarra diretamente na questão física de um atleta que é muito acima da média para o nível do futebol brasileiro, mas que ficou 9 meses parado por conta de uma lesão de LCA, que por isso que eu falei talvez seja no momento. A pior lesão para um atleta de futebol hoje em dia. Contra o Palmeiras, eu acho que tem muito a ver a questão do sintético. Ele, quando ele retorna, ele até que retorna bem. Ele faz 2 gols contra o Juventude, joga muito bem na goleada contra o Corinthians. Agora, eu acho que é uma questão mesmo de ritmo, de físico, de dosar ali a minutagem. Eu acredito que quando ele conseguir pegar ali, realmente entrar na mesma rotação física dos atletas do Flamengo, do elenco do Flamengo... A gente vai ver agora o Flamengo jogar no Mundial de Clubes. Por exemplo, dado esse histórico recente... Não vou ficar... Nossa, que surpresa! Caso o Pedro, por exemplo, seja banco num jogo de Mundial e jogue o Bruno Henrique. Agora, chama a atenção, e aí a gente vai pensar no que o Flamengo fez de mercado. O Juninho é um jogador que quase não é lembrado. No meio de semana, na Libertadores, por exemplo, que o Flamengo precisava fazer mais gols, o Juninho sequer saiu do banco. Então é uma questão que e foi um jogador que foi pedido pelo Felipe Luiz. Eu ouvi do Felipe e do Boto, ouvi dos dois isso. Lá em Belém, na véspera de Flamengo e Botafogo, não espere do Juninho muitos gols, ele não veio aqui para entregar a quantidade de gols, ele tem outras coisas, pressionar a saída de bola, movimentação, força física, não é um grande goleador. Eu não criei expectativa de ver o Juninho... Desde o começo, se os próprios chefes me venderam assim, eu já não criei essa expectativa do Juninho como alternativa ao Pedro de centroavante. Mas é uma coisa pessoal, eu não criei essa expectativa. Quem criou está frustrado. Mas quando a gente comenta que o Flamengo tem um elenco de qualidade, tem mesmo, eu acho que serve para todas essas situações que a gente está discutindo, né? O jogador, quando ele... E acontece dessa oscilação do momento, quando ele baixa um pouquinho a sua condição, automaticamente ele dá espaço para outros, né? Se você tem qualidade no elenco, tem outros que estão esperando a oportunidade. Pode estar acontecendo isso com o Juninho nesse momento. Ele vinha sendo utilizado, de repente, alguns jogadores passaram à frente dele nesse momento pela questão de rendimento e opção. Com relação ao Pedro, eu acho que todas essas questões cabem. Pode ser o piso, a questão dele física de retorno de 9 meses, né? Mas tem também essa questão do que o treinador quer em relação à característica para determinado jogo. Por exemplo, vou dar um exemplo, você ter Pedro e Arrascaeta para pressionar a saída de bola do adversário. Talvez você ganha com a bola, mas dependendo do adversário, se você quer fazer isso, talvez você não tenha, né? Porque você tem um Arrascaeta posicionado que vai te entregar muito com a bola. Só dá para ter um que vai ser meio café com leite na marcação, vai ser o Arrascaeta nesse momento. Se você coloca o Bruno Henrique, que é um jogador mais rápido, né, de uma mudança de direção mais rápida, ele pode te entregar isso de pressionar o adversário no campo de ataque. Ah, mas eu quero um cara de área, o finalizador. Você vai ter o Pedro, que é um cara de área e de altíssimo nível que vai... Então, assim... Quando você tem elenco de qualidade, você sabe usar as peças que você tem, em algum momento um vai ficar de fora, né? E aí você tem que saber interpretar o tá de fora. Não é porque ele é reserva ou ele é pior do que aquele, não. É porque naquele momento do jogo eu preciso utilizar. Se o time te oferece essa condição. Acontece isso muito, sabe? Na seleção, não digo brasileira, mas na seleção do mundo todo. O cara tem um elenco e você vai ver agora o Ancelotti, como ele vai montar o time dele. A gente não sabe qual vai ser o time, mas com certeza em algum momento você vai ver que, cara, ele vai entender primeiro a característica dos jogadores que ele tem e vai procurar colocar isso.
o Felipe Luiz é um privilegiado, ele tem um leque de opções de característica e velocidade. Ele está usando isso, por isso que em alguns momentos o Pedro fica fora, mesmo sendo como centroavante, né? Agora a gente tem o Caio Jorge nesse momento buscando aí o espaço e sendo artilheiro. Mas mesmo para mim, o Pedro sendo um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, o sorteio da Libertadores, né, o Flamengo líder do campeonato. Tem as últimas informações da abertura da janela para a contratação por Super Mundial aí, né, de clubes. O Flamengo já está começando a agitar no mercado e muito mais. Ficou interessado e quer saber as últimas informações do Mengão? Então assiste esse vídeo até o final. E assumiu a liderança. O Gerson era o Vitinha. Vitinha, jogando muita bola. Vai pegar quem, eles? Na minha vez, ó, o Cristo, ó. Liderança do Mengão, hein, ô Vene Casagrande, não é isso? Flavinho que tava lá e acompanhou tudo e conta pra gente. Fala, Flavinho. Foi como um treino de luxo antes do Mundial de Clubes. Luiz Araújo foi logo testando o goleiro João Ricardo, que até começou bem. Já o Léo Ortiz estava inspirado nos passes. Bruno Henrique deixou o Arrascaeta livre, mas ele adiantou muito. O cruzamento do Alexandro, BH pegou de primeira. João Ricardo foi bem de novo. Aí o Léo Ortiz deu um passe de camisa 10 para o 10 Arrascaeta. Ele colocou no canto, sem chance de defesa. 9º gol do artilheiro do Brasileirão. A partir de agora, com essa data FIFA aí, começaremos a preparar esses jogos da fase de grupos, que com certeza não serão fáceis. E se os adversários estão no Mundial é porque foram campeões e porque merecem estar lá, então sabemos que vai ser complicado, mas vamos com muita força para poder fazer um grande Mundial. O Flamengo poderia ter feito o segundo 1 minuto depois do primeiro, mas o Luiz Araújo jogou para fora. Varela também teve uma chance que o João Ricardo espalmou. O Flamengo decidiu o jogo no começo do segundo tempo. Everton Araújo fez 2-0, um gol que o jovem jamais vai esquecer. Esse gol representa muito para mim. É o meu primeiro gol aqui no Maracanã, estádio muito especial como esse. E dizer que eu estou muito feliz, agradecer a minha família, a todos que me ajudam no dia a dia para que eu pudesse estar dentro de campo. Atordoado, o Fortaleza bobeou. Bruno Henrique bateu e João Ricardo deu rebote. Arrascaeta rolou para o Luiz Araújo fazer o terceiro e praticamente definir a partida. Em ritmo de treino, Varela fez um cruzamento perfeito para o Michael pegar de primeira e transformar a vitória em goleada. Pedro não foi fominha e de calcanhar serviu Luiz Araújo. Com extrema tranquilidade e liberdade, o atacante marcou o segundo dele no jogo, o 5º do Flamengo. O Flamengo vai com moral para os Estados Unidos. O time emplacou 4 vitórias seguidas, está classificado na Copa do Brasil e na Libertadores e, de quebra, ainda ultrapassa o Palmeiras e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas, superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente. E agora, depois de muito tempo, depois de 2 meses e meio, eu vou ter um dia livre. Isso tem que dar valor. Então, isso segue, continua. A despedida mostrou que o Flamengo está pronto. Que venha o Esperança, dia 16, na terra do Tio Sam. Muito bem, ele hoje tá sorrindo, tá na ponta da competição que ele é tão apaixonado, Campeonato Brasileiro. Tá aí na sua tela, Vene Casagrande feliz. Vene, quero que você me diga uma coisa. Esse placar foi verdadeiro? Foi uma exibição de gala? Ou tem um pouco aí dos erros, das falhas do Fortaleza? Me conta o que você viu nessa partida, Vene Casagrande. Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernandinha Maia. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Deus te ilumine, muita paz, muita saúde nesse novo pra ciclo. Nós. Fernandinha, eu acho que foi um placar mentiroso, porque poderia ter sido mais. Sabia que ele... Eu tava esperando, Pedrosa.
Flamengo no Brasileirão e na Libertadores é assim. Dia de semana, quando eu ia pra noite, eu ficava no sapatinho. No final de semana, meu amigo, ninguém me segurava. Então, é o isso. Flamengo. Olha só, é skin Brasileirão e skin Libertadores, entendeu? Mas eu acredito que na skin Libertadores isso possa mudar, mas a gente vai falar sobre isso depois. A Cinderela quando ela tá no castelo Exatamente. e quando ela tá, né, no baile. Exatamente. Mas respondendo a sua pergunta, Fernandinha, sim, gostei demais do Flamengo. Obviamente não tem como eu chegar aqui na frente das câmeras e dizer que eu não gostei. Pelo contrário, foi uma partida maravilhosa do Flamengo em todos os sentidos. A gente pôde ver jogadores, por exemplo, o Everton Araújo, que fez um gol, e é difícil a gente ver o Everton Araújo fazer gol, mas além do gol, a gente pôde ver, por exemplo, ele quebrando linha do adversário, dando passe até mesmo de trivela, algo que eu exigia e pedia muito do Everton Araújo para ele evoluir como volante. Porque não basta você ser apenas um bom marcador atualmente. O volante hoje, se a gente parar e raciocinar e analisar a estratégia do jogo, é o jogador mais importante na partida. Porque além dele fazer marcação, chegar bem no ataque, ele também pode quebrar a linha, tal como o Pulgar faz, por exemplo. E o Everton Araújo, a gente pôde ver essa evolução. A gente também pôde perceber o porquê do Felipe Luiz não utilizar Pedro e Arrascaeta juntos. E esse jogo, para mim, foi um baita exemplo. Porque quando o Pedro não está em campo, o Arrascaeta ele fica mais próximo da área. E a gente percebe isso. Com o Bruno Henrique, a facilidade é maior de ele ficar mais próximo da área, porque o Bruno Henrique, ele sai mais da área, ele não fica tão preso como o Pedro fica. Então eu acho que a gente começa a entender a estratégia do Felipe Luiz em relação a esses dois jogadores. Fora isso, foi uma partida preciosa do setor defensivo. O Léo Ortiz, por exemplo, deu um passe maravilhoso no primeiro gol do Flamengo. O Luiz Araújo jogando muita bola. O Gerson voltando a ser aquele velho bom Gerson. Óbvio, eu não posso deixar de mencionar o nível do adversário. O Fortaleza talvez esteja vivendo seu pior momento desde a chegada do Vojvoda, mas o Flamengo soube tirar proveito disso, porque o Flamengo já enfrentou equipes inferiores, por exemplo, o Deportivo Táchira, e não soube tirar proveito disso. Mas ontem no Maracanã soube tirar proveito disso. E eu quero também elogiar novamente a partida do Varela. Está jogando muita bola em todos os sentidos. Setor defensivo, setor ofensivo. Importante quando ele joga de volante também. Então, assim, não tem como eu fazer nenhuma crítica a esse Flamengo. Óbvio que determinado outro jogador poderia estar rendendo mais. O Everton Cebolinha, eu poderia estar esperando mais, espero muito mais dele. Mas, infelizmente, ele não vive um bom momento na carreira com a camisa do Flamengo. O Michael entrou muito bem. Por exemplo, transição rápida, o Flamengo novamente mostrando isso, que é importante ter essa transição rápida, marcação sob pressão. Então foi uma partida perfeita do Flamengo, não tem como eu criticar nada. Eu acho que o Flamengo chega com muita moral, como disse o Flavinho ali, para a disputa do Super Mundial. Mas foi uma partida de fato que, se o Felipe Luiz quiser utilizar como exemplo futuramente, ele pegar esse jogo contra o Fortaleza e falar assim, ó, esse é o tipo de jogo que eu quero de vocês, jogadores. Olha, já saíram os sorteios, tá? Da Libertadores, da Sul-Americana. Eu já sei quem que eu vou enfrentar. Você vai enfrentar quem eu queria. Sério que você queria? Eu queria muito. Ai, e eu posso justificar daquela por que altitude. Isso. Não, mas no caso do Flamengo... vou falar logo. Fala. Sabe por que seria melhor? Porque o Flamengo vai decidir fora de casa. Ou seja, se fosse a altitude, a LDU é pior, a LDU dos últimos tempos, o Flamengo faria o resultado em casa e depois chegaria mais tranquilo na altitude. Será? Mas vai pegar um tal de bate agora que... eu vou falar como é. O Internacional que o Flamengo vai pegar e o Botafogo é LDU. Já a gente vai falar, já tem um confronto definido do Fluminense também, do Vasco também. Tá. Eu já vi ali o pessoal de piadinha. Quem o Vasco vai pegar? O Vasco vai pegar o Independente Del Valle. Viu? Porque tá na Sul-Americana. Perfeito. Que loucura, mas o pessoal também perguntou quando é que você vai embarcar. Não fui eu que... Bota aqui na tela. Embarcar pra onde? E me falaram que perguntaram, não sou eu. Tá aqui, Matheus. Pedrosa, que dia o Vasco vai embarcar pro Mundial? O Vasco não vai. O Vasco não vai. É fato. Mas tá bom, pra mim... Não, mas é melhor não ir. Claro! Vou lá pra quê? Tem certas coisas que é melhor nem fazer. Cheio de problema pra resolver em casa. Eu vou pra rua pra quê? Bota o carro no pit stop. Tô fora, amigo. Cheio de problema. Bota o carrinho no pit stop, relaxa. É isso. Ô, Pedrosa, destaque pra quem nesse jogo do Flamengo aí, hein? Luiz Araújo, pra mim, partida sensacional. Tem os gols dele aqui, cadê? E vem crescendo de forma, assim, absurda, no sentido de ele não tá se
limitando a ser um jogador que fica na ponta direita e corta e chuta. Muito pelo contrário, a movimentação dele em muitos momentos é crucial para a saída de bola do Flamengo, porque ele desce até mais do que o Arrascaeta em alguns momentos, justamente porque ele tem uma condição física melhor. É um cara que consegue entender também o futebol atual, moderno, consegue atacar, consegue defender, prioriza seus companheiros, tem personalidade, até na brincadeira ali que ele fez zoando o Davidson. Acho que personalidade é importante no futebol. O Gerson é brincadeira, se a gente for pegar umas 2, 3 jogadas do Gerson aí pra ele botar o DVD dele pra sempre, teve uma que ele saiu arrastando lá da defesa, jogadinha de futsal, jogando muito também. A defesa do Flamengo acho que é chover no molhado, não é à toa que é a melhor defesa do campeonato. O Pedro, quando entrou muito bem, acho que voluntarioso, não só para poder marcar, tanto é que ele rouba a bola do Zé Wellison no gol do Luiz Araújo, mas também tentando servir seus companheiros. E o Arrascaeta, para mim, ele, jogador de linha, ele é o craque do campeonato. Ele é o craque do campeonato brasileiro nesse momento, é o artilheiro, tem jogado muita bola, e para mim os dois principais jogadores do Flamengo são eles, Arrascaeta e Rossi. Impressionante a temporada que esses caras estão fazendo. O Rossi é até mais regular, mas o Arrascaeta é mais brilhante. Sim. O Arrascaeta brilha mais quando o Flamengo precisa dele. De forma geral, também destacar o garoto Everton Araújo, que vem crescendo aos pouquinhos, e é um time muito forte, cara, um time muito forte. Eu concordo que o Vene que o Fortaleza estava frágil, estava mal, o próprio Fortaleza tomou de 3 do Vasco em São Januário, mas o Flamengo fez isso acontecer com todo o mérito do Flamengo, com toda a equipe, e vou repetir, é um time na Libertadores e é outro time no Campeonato Brasileiro. É difícil até você comparar, que são os mesmos jogadores, a forma como eles atuam dentro do Campeonato Brasileiro é impressionante. Todo o potencial que a gente acha que o Flamengo tem, eles colocam em prática. Não à toa ganharam do líder Palmeiras, não à toa golearam o Juventude, golearam o Fortaleza, já tinham tido outras goleadas. Na Libertadores isso cai um pouco. E aí tem que ver o que está acontecendo, porque o jogo do Flamengo no último final de semana foi um jogo praticamente perfeito. Ô, Vene, o Jorginho joga ou não joga o Super Mundial pelo Flamengo? Vai jogar, e muito graças ao Jorginho, fez um esforço financeiro absurdo. Inclusive foi um drone que a gente trouxe durante o final de semana. Por quê? Só para contextualizar. Para ele jogar o Super Mundial com o Flamengo, ele precisa rescindir com o Arsenal. E para ele rescindir com o Arsenal, tinha um valor a receber de 800 mil libras, que na cotação de hoje dá 6 milhões de reais. Ele tem direito a receber esse valor por bonificação, metas em contrato. Então, ou seja, o que iria acontecer? Ou ele iria abrir mão, ou o Arsenal iria abrir mão de pagar esse valor, mesmo ele rescindindo. Obviamente o Arsenal não ia fazer isso, ou o Flamengo iria pagar. O que aconteceu? Ele decidiu abrir mão, ele não vai receber esse valor. Partiu dele, e aí ele vai poder rescindir com o Arsenal agora em julho, aí ele assina com o Flamengo nessa janela de transferência que está aberta por conta do Super Mundial, e aí ele fica à disposição. Se isso não acontecesse, o que iria acontecer? Ele ia ter contrato com o Arsenal até o dia 30 de junho, ele só ia poder assinar com o Flamengo a partir do dia 1º de julho. E aí o Super Mundial já teria começado, a janela de transferência fechada, ele não ia poder ficar à disposição. Então ele abriu mão nesse momento, ele casou lá na Itália, está curtindo a lua de mel, vai se apresentar ao Flamengo nesse final de semana. Ainda não tem uma data certa, pelo que eu sei é esse final de semana. Então, palmas para o Jorginho por fazer isso, por entender que, de fato, ele não, enfim, ele não precisa desse valor, não vai fazer falta a ele. Ou mostrar a vontade também, né? Exatamente. Eu acho que vai ser bom para todo mundo, até para ele já acelerar o processo também de você conhecer o elenco, conhecer novas estruturas, conhecer a metodologia de trabalho do técnico Felipe Luiz. Então, para mim, é um baita reforço que o Flamengo concretiza para essa janela de transferência. Muito bem. Ai, traz uma água com açúcar rapidamente. A cor desse leque não é legal, legal, um spoiler, hein? Tá rolando o sorteio da Libertadores e um confronto está definido. Qual? Inter e Flamengo. Pode chamar a marca, bebê! YouTube! Ai, gente! Tô esperando uma brecha. Caminho da final. Ai, que eu já não sei nem se eu vou pra lá, pra cá, tô meio zonza, meio grog. Gente do céu, Atlético Nacional e São Paulo se enfrentam agora. Adversário duríssimo. Jogar na Colômbia é chatíssimo. Lembrando que quem está embaixo decide em casa, ou seja, foram os primeiros colocados, não é? Então, o Atlético Nacional joga com o São Paulo, o Botafogo com a LDU de Quito. Gostam de se enfrentar, impressionante, hein? Libertad e River Plate e Universitário do Peru versus Palmeiras. Eu avisei, hein? Eu avisei que ia ser Eu quero descobrir quem é que foi lá e tirou essa bolinha. Quero só saber quem é. Bom, do outro lado, Fortaleza e Vélez Sarsfield, Peñarol e Racing. Olha quanta rivalidade.
Cerro Porteño e Estudiantes. E agora? Ai, ai, ai. Mas já! Mas já! Não vai E eu tomar nem um pensei que café, pudesse menina. ser Flamengo e, de repente, Palmeiras. Mas tem um lado positivo pra você. Não, o chaveamento do lado aí, quem passar de Flamengo e Inter tá talvez na final já, né? Tem grande chance de chegar na final, porque tá muito mais fácil. Tá muito fácil. Tem Diego Aguirre aqui também. Tem uma boa notícia pro Flamengo, que o Flamengo já tá praticamente na final. Bom, né? eu estou à espera de um milagre, tá tudo bem, já entendi, tem um mês e pouco pra processar isso. Sabe o ônibus do Inter? Vamos pôr no gol. Mas nós vamos classificar em cima do Flamengo. Caio Jorge, o bom é que adversários como Palmeiras, como Flamengo, Botafogo, São Paulo, enfim, Fortaleza, não é que não passa também por um bom momento, assim como o Inter no Brasileirão, que eles estão preocupados com o Libertadores também. E o Cruzeiro agora foca mais no Campeonato Nacional. Nos dois, né? Copa do Brasil e Brasileirão. Quanto mais tempo eles ficarem da Libertadores, pra gente é melhor, né? Ai, ai, ai. Marco Aurélio Cunha, você que vai analisar agora o que aconteceu no sorteio da Libertadores. Eu não tenho condições psicológicas. Renata, o seu lado aí, pegar o Flamengo, até dizia, né? Se o Flamengo ficar em segundo, falei lá atrás, pode ser que pegue um brasileiro, Palmeiras, São Paulo, né? Ou Inter, enfim. Tudo culpa do Central Córdoba. Acabou acontecendo, né? De ter um duelo brasileiro desse nível, né? Logo de cara. Eu acho que o lado esquerdo da tela, né? O lado de São Paulo Nacional, Palmeiras, é mais difícil do que o lado de cá. Então, por exemplo, o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras numa semi, se eles passarem. Já é um confronto que elimina um brasileiro de chegar à final. Ué, tirou o Botafogo e o River Plate, tirou? Eu disse aqui São Paulo e Palmeiras. Claro, pode ser o Botafogo, pode ser qualquer um desses brasileiros, né? Porque o lado de cá tem o Fortaleza, Flamengo e Internacional. Então, já dá para chegar na final na semifinal até 2 brasileiros. Aqui também, mas eu acho que é uma tabela difícil. Libertadores é sempre Palmeiras é o último que a gente Eu lamento ter Flamengo e Inter, poderia ter uma chave melhor. Eu lamento muito mais. Ulisses. Vou falar pra você. Eu não lamento não, futebol cheio, uma caixinha de surpresa. Ih, que conversa gelada, molhada, antiga. Não, assim, Renato, tem que jogar. O Inter tem que se ligar, pô. O Flamengo é um grande time indiscutível. O que tem que fazer? Marcar, dar vida, alma. Não fazer que nem o Fortaleza, que tá olhando se o jogador adversário passar. O cara vem assim, o jogador vem escolhendo assim, ó. Aí o jogador passa, vai lá, faz um gol, aí volta, ninguém marca, entendeu? Tá estranho o negócio do Fortaleza. Depois que trouxeram os jogadores novos, né? Agora, tá dada a dica. Em relação a isso aí, Renata, Palmeiras passa, São Paulo passa. Eita. Inter passa. LDU do Quito passa. Eu já tenho a minha final Vélez aqui, passa. River Plate passa. River passa. E pronto, é a minha opinião. Eu já tenho minha final aqui já, ó. Moiou. Pode marcar aí, pode marcar. Você que tá aí em casa, marca. Tá Flamengo e River, a final. Pronto, tá aqui. Hoje não foi deixar vocês tudo calmo. Ô, Rei, o Inter decide em casa, né, o jogo. Nas decide. Mas aí depende muito também do resultado que vai trazer do Rio de Janeiro, não é? São equipes que no Maracanã, vocês lembram que vocês riram a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o empate entre Flamengo e Inter? Palpite! É que você foi eliminado na pressa, tá bem mais distante que os outros. Agora, brasileiros, Everton, eu já tô no garra no terço. Já tô seguindo seus conselhos, hein? Garra no terço. Então, Renata, garra no terço mesmo, Renata, porque o que você não queria na sexta-feira aí, quando a gente simulou aquele sorteio, foi exatamente o que aconteceu, né? Foi exatamente o contrário do que você imaginou. Gente, vamos considerar que a situação do Palmeiras fica um pouco mais tranquila. Aqui não tem jogo tranquilo, né? Principalmente agora. Mas a situação do Palmeiras é um pouco mais tranquila. Mas daqui a pouco, se vai avançando, pode pegar o Botafogo. Só que o Botafogo desse ano não é o Botafogo do ano passado. Então, assim, acho que o caminho do Palmeiras está um pouco mais tranquilo. Sobre a questão do Flamengo contra o Inter, o Flamengo é amplo favorito. Agora, na Sul-Americana, o Atlético pode ter, se for avançando pela frente, o Godoy Cruz, daqui a pouco o Vasco, o Independente Del Valle. Eu acho que o Independente Del Valle é o grande adversário que pode cruzar o caminho do Atlético na Sul-Americana, né?
se o Atlético avançar, ainda tem o Bucaramanga, né? Então a situação não é tão fácil quanto parece. E aí tem a questão do Bolívar com o Palestino também, enfim. Mas o Godoy Cruz e daqui a pouco você tem um Independente Del Valle, um Vasco, pode complicar também. Agora, na Libertadores, voltando, Renata, para mim o Palmeiras continua sendo grande favorito para ganhar a Libertadores. A própria campanha da primeira fase já indica. O caminho, a partir de agora também, está, entre aspas, um pouco mais fácil. E acho que, de um lado, o Palmeiras, do outro, o Flamengo. São os dois grandes favoritos para mim. Eu não sei nem o que fazer, estou perdidinha, vou procurar meu GPS na Libertadores, acho que nunca mais vou encontrá-lo. Pois bem, pessoal, segue o líder, Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, né? Aí depois de aplicar uma baita goleada para cima do Fortaleza, 5-0, né? Com direito a gol do artilheiro da competição, Arrascaeta. Teve gol também do Everton Araújo. Luiz Araújo marcou 2 gols e o Michael também, o cabelo de fogo, né? O cabelo vermelho deixou aí a sua marca aí nessa goleada de 5-0 para cima do Fortaleza, né? O Flamengo também que saiu aí o sorteio, né, da fase de grupo, na fase das oitavas, e o Flamengo vai enfrentar o time do Internacional. Isso mesmo, o próximo jogo do Flamengo pela Libertadores da América já foi definido e vai enfrentar o time do Internacional. Renata Fã ficou maluca, né? Ficou aí em choque com essa notícia, que vai enfrentar o Mengão malvadão, né? E não vai dar para ela, né? Não vai ter jeito aí. O Mengão vai sim aí para cima do Internacional. E saiu também a informação aí que o Jorginho abre mão de bônus no Arsenal para jogar a Copa do Mundo de Clubes e chega ao Flamengo esta semana, tá certo? Segundo informações, o volante teria direito a quase 4 milhões se cumprisse o contrato até o final do mês. Acertando com o rubro-negro, ele é esperado no Rio de Janeiro nesta sexta-feira para sábado, né, para fazer exames e assinar por 3 anos. Então o Jorginho, que abriu mão de 4 milhões aí se cumprisse o contrato até o final do mês, só que com isso ele não poderia jogar aí o Super Mundial de Clubes pelo time do Flamengo, e ele abriu mão desses 4 milhões para poder assinar aí 3 anos de contrato com o time do Flamengo, né? E tem também informações aí de bastidores que o Vélez ofereceu joia e deu preferências ao Flamengo antes de avançar com o time do Botafogo, né? O Flamengo não deseja contar com Álvaro Montoro do Vélez, né, da Argentina, após o nome do meia argentino de 18 anos ser ligado ao clube rubro-negro. A reportagem do Coluna Fla apurou que o atleta não interessa a diretoria neste momento. Então, o Flamengo está aí, né, escolhendo, né, tem todo o direito de escolher quem realmente quer no seu elenco, né, quem realmente o Flamengo acha que é necessário para poder jogar no seu time. Mas e aí, o que é que vocês acharam aí, né, dessa vitória do time do Mengão por 5-0, né, dessa notícia que saiu aí, que o Flamengo vai enfrentar o time do Internacional nas oitavas, e dessa super notícia aí que o Jorginho agora realmente vem jogar no time do Flamengo? O que é que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!